Vou ser brutalmente sincero com você. O que você vai descobrir agora pode ser a virada de chave da sua vida, mas também pode ser pesado demais para aceitar, porque a verdade que vou revelar destrói a ilusão bonita que te venderam sobre liderança, poder e sucesso. Nicolau Maquiavel teve coragem de escrever isso há 500 anos e foi torturado, exilado e censurado por séculos. Seu nome virou sinônimo de maldade. Seus livros foram proibidos pela Igreja Católica. E tudo isso por uma razão simples. Ele revelou as regras reais do jogo que os poderosos não querem que você conheça. Enquanto te ensinavam a ser bondoso, humilde e amado por todos, os verdadeiros líderes aprenderam exatamente o oposto. Eles descobriram que o medo é uma ferramenta mais confiável que o amor, que a lealdade baseada no afeto é frágil e pode desaparecer da noite para o dia, mas a lealdade baseada no respeito e no temor é inabalável como rocha. Maquiavel não escreveu para os fracos. Ele não escreveu para quem busca aprovação nas redes sociais ou quer ser popular. Ele escreveu para aqueles que entendem que o poder exige sacrifícios brutais, decisões impossíveis e uma compreensão fria da verdadeira natureza humana. A grande maioria das pessoas vive completamente iludida. Elas acreditam que bondade e ética bastam para alcançar o topo, que fazer o bem sempre traz recompensas, que o mundo é justo e recompensa os merecedores. Mas olhe ao seu redor agora mesmo. Quantas pessoas genuinamente boas você conhece que foram traídas, pisoteadas, esquecidas e deixadas para trás? Quantos líderes medíocres ocupam posições de poder simplesmente porque entenderam que existem regras invisíveis que ninguém ousa falar em voz alta? Maquiavel teve a audácia brutal de escrever essas regras e foi odiado por isso. Foi banido da história oficial, porque a verdade incomoda demais. Este vídeo não é para todo mundo. Não é para quem prefere viver na ilusão confortável de que o mundo é justo e que os bons sempre vencem no final. Este conteúdo é exclusivamente para quem está disposto a encarar a realidade nua e crua do poder. Para quem entende que liderar não é um concurso de popularidade, mas uma guerra constante, onde apenas os preparados sobrevivem e prosperam. Maquiavel ensinou que um líder precisa ser como a raposa e o leão ao mesmo tempo, astuto para identificar armadilhas antes de cair nelas, e forte o suficiente para afugentar os lobos que rondam seu território. As leis secretas que você está prestes a descobrir foram testadas ao longo dos séculos por líderes de todos os tipos. São princípios que funcionam independentemente da época ou cultura, porque são baseados na verdadeira natureza humana, não na fantasia romântica de como gostaríamos que as pessoas fossem. Mas atenção, este é um estudo histórico e filosófico sobre como o poder opera na realidade. Não é um incentivo para agir de forma antiética ou prejudicar outras pessoas. É conhecimento para que você se proteja, entenda as dinâmicas ao seu redor e tome decisões conscientes na sua vida pessoal e profissional. Prepare-se para questionar absolutamente tudo que você acredita. Prepare-se para ver o poder de uma forma que nunca imaginou possível. E mais importante, prepare-se para usar esse conhecimento de forma inteligente e responsável. Porque entender como o jogo funciona não significa que você precisa jogar sujo. Significa que você não será mais uma vítima ingênua. A escolha de como aplicar esse conhecimento é sempre sua. Mas saiba que depois deste vídeo, você não poderá mais fingir que não sabe como o mundo realmente funciona. Se você quer dominar as regras do poder e parar de ser manipulado por quem já as conhece há muito tempo, inscreva-se neste canal agora mesmo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. E nos comentários, me diga de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão aqueles que têm coragem de buscar a verdade nua e crua. Vamos começar essa jornada juntos.
Nicolau Maquiavel nasceu em Florença no ano de 1469, durante o auge do Renascimento italiano. Era um período de guerra constante, traição política e poder absoluto. Ele não era um filósofo de Torre de Marfim, escrevendo teorias bonitas sobre como o mundo deveria ser. Maquiavel foi diplomata, servidor público, estrategista militar e testemunha direta das jogadas mais sujas da política europeia. Ele viu príncipes serem envenenados. Assistiu cidades inteiras sendo conquistadas através de mentiras. Observou aliados traindo aliados sem piscar. E tudo isso moldou sua visão brutal e realista sobre o poder. Quando Florença foi invadida e a República caiu em 1512, Maquiavel perdeu tudo. Foi acusado de conspiração, preso, torturado com uma técnica chamada estrapado, onde seus braços eram amarrados para trás e ele era içado repetidamente, causando dor insuportável. Depois foi exilado para sua pequena propriedade rural, onde passou anos isolado, esquecido, sem poder, sem dinheiro e sem influência. Foi nesse deserto pessoal que ele escreveu sua obra-prima, O Príncipe. Um manual de poder tão brutal, tão honesto e tão perturbador que mudaria para sempre a compreensão humana sobre política e liderança. O Príncipe não foi publicado durante a vida de Maquiavel. Ele morreu em 1527, sem saber o impacto sísmico que sua obra teria na história. O livro foi publicado apenas 5 anos depois de sua morte e imediatamente causou escândalo absoluto. A Igreja Católica colocou a obra no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. Pregadores chamavam Maquiavel de servo do demônio. Reis liam o livro em segredo, mas o condenavam em público, porque o que estava escrito ali expunha a hipocrisia de todos os poderosos, que pregavam virtude, mas praticavam crueldade. A genialidade perturbadora de Maquiavel está em separar completamente moral de poder. Ele não está interessado no que é certo ou errado, segundo a religião ou a filosofia. Está interessado apenas no que funciona, no que mantém um líder no poder, no que constrói estados fortes e estáveis. E a conclusão dele é chocante. Bondade é fraqueza quando você está no comando. Generosidade excessiva te arruína. Manter a palavra sempre te coloca em desvantagem. E ser amado é infinitamente menos importante do que ser temido, porque o amor depende da vontade do outro e pode evaporar a qualquer momento, mas o medo é algo que você controla diretamente. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos da história não eram os mais éticos, eram os mais estratégicos. Cesare Borgia, por exemplo, era brutal, traiçoeiro e implacável. Mas conquistou e manteve territórios que príncipes virtuosos jamais conseguiram. Ele usava a violência de forma calculada, fazia alianças e as quebrava no momento certo, eliminava inimigos antes que pudessem se fortalecer. E Maquiavel não o condena por isso. Pelo contrário, usa Borgia como exemplo de liderança eficaz. Porque na visão maquiavélica, o objetivo do líder não é ser santo, é ser vitorioso e manter a estabilidade do Estado. Essa separação entre ética e eficácia é o que torna Maquiavel tão controverso até hoje. Vivemos em uma sociedade que insiste em fingir que poder e moral andam juntos, que líderes devem ser exemplos de virtude. Mas Maquiavel destrói essa ilusão completamente. Ele mostra que, na prática, líderes que tentam ser virtuosos demais acabam destruídos por aqueles que não têm esses escrúpulos. E isso não é opinião, é observação histórica, baseada em séculos de guerras, conquistas e quedas de impérios. A verdade bruta é que o mundo real pune a ingenuidade e recompensa a estratégia fria. O contexto histórico importa imensamente para entender Maquiavel. A Itália de seu tempo estava dividida em pequenos estados constantemente em guerra.
Exércitos estrangeiros invadiam regularmente. Famílias poderosas disputavam território através de assassinatos, envenenamentos e traições elaboradas. Não havia romantismo político, havia apenas sobrevivência brutal. Maquiavel escreveu O Príncipe como um manual prático de sobrevivência para esse ambiente específico. Mas os princípios que ele identificou transcendem seu tempo porque são baseados em padrões permanentes do comportamento humano em situações de competição por recursos e poder. A primeira grande lição de Maquiavel é que você precisa entender o jogo real, não o jogo que as pessoas fingem estar jogando. Todos falam de ética, honra e virtude em público, mas nos bastidores, nas decisões reais que moldam o mundo, outros fatores dominam: interesse próprio, cálculo estratégico, medo das consequências e busca por vantagem. Se você continuar acreditando apenas no discurso público enquanto outros operam segundo a lógica real, você será eternamente manipulado. Conhecimento é poder. E conhecer as regras verdadeiras do jogo é o primeiro passo para não ser uma peça no tabuleiro de outra pessoa. A primeira lei secreta do poder, segundo Maquiavel, é brutal e vai contra tudo que te ensinaram. Moralidade e eficácia são coisas completamente diferentes e frequentemente opostas. A sociedade te programou para acreditar que ser bom automaticamente leva ao sucesso, que honestidade sempre é recompensada, que gentileza constrói impérios. Mas Maquiavel observou a história real, não contos de fadas, e chegou a uma conclusão devastadora. Príncipes que tentaram ser virtuosos demais, segundo os padrões morais tradicionais, foram sistematicamente destruídos por aqueles que não tinham esses escrúpulos. Não porque o universo é injusto, mas porque confundir ética com estratégia é um erro fatal de julgamento. Maquiavel separa radicalmente o que deveria ser do que realmente é. Ele escreve que muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos ou conhecidos como verdadeiros na realidade. Porque existe tanta distância entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandona o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende mais sobre sua ruína do que sobre sua preservação. Um homem que quiser fazer profissão de bondade em todas as suas ações, inevitavelmente acabará arruinado entre tantos que não são bons. Portanto, é necessário que um príncipe que quer se manter aprenda a poder não ser bom e usar ou não usar essa capacidade conforme a necessidade exigir. Esta não é uma defesa da maldade gratuita ou da crueldade sem propósito. Maquiavel não está dizendo para você ser cruel por prazer ou trair pessoas por diversão sádica. Ele está afirmando algo muito mais sutil e infinitamente mais perigoso para as ilusões confortáveis, que você precisa estar disposto a agir contra a moral convencional quando a situação realmente exigir. Que um líder verdadeiramente eficaz não pode se dar ao luxo de ser escravo de princípios morais rígidos que o impedem de tomar decisões necessárias. Que a realidade política funciona com lógica própria e pune severamente quem não compreende suas regras implacáveis. É uma questão de sobrevivência institucional e pessoal, não de caráter moral. Observe honestamente os líderes ao seu redor, tanto no mundo corporativo quanto no político. Aqueles que chegaram verdadeiramente ao topo raramente o fizeram sendo sempre honestos, sempre gentis, sempre absolutamente fiéis às suas promessas em todas as circunstâncias. Eles aprenderam quando mentir estrategicamente para proteger interesses maiores. Quando quebrar uma aliança que não serve mais aos seus objetivos centrais. Quando eliminar uma ameaça competitiva antes que ela cresça o suficiente para se tornar incontrolável. Maquiavel não inventou essas práticas.
Ele apenas teve a honestidade brutal e a coragem intelectual de escrever abertamente sobre elas, enquanto todos os outros fingiam que não existiam ou condenavam publicamente o que praticavam em segredo. A segunda lei secreta é igualmente perturbadora. A aparência importa infinitamente mais do que realidade na construção e manutenção do poder. Maquiavel ensina explicitamente que não é necessário que um príncipe possua de fato todas as qualidades morais consideradas admiráveis, mas é absolutamente necessário parecer possuí-las. É útil parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, e também é útil sê-lo verdadeiramente, mas com a condição mental de estar preparado para, quando a necessidade exigir, saber mudar para o contrário, sem hesitação paralisante. Um príncipe não pode observar rigorosamente todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, porque frequentemente é obrigado, para manter o Estado e proteger seus súditos, a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e até contra a religião. Esta é possivelmente uma das observações mais perturbadoras de todo o pensamento maquiavélico. Ele está dizendo abertamente que a percepção pública é uma ferramenta estratégica de poder que pode e deve ser manipulada conscientemente. Que você pode usar a imagem cuidadosamente construída de virtude como escudo protetor, enquanto pratica nos bastidores o que for absolutamente necessário para manter sua posição e cumprir seus objetivos. Não porque enganar seja nobre ou moralmente correto, mas porque o mundo julga predominantemente pelas aparências e pouquíssimas pessoas têm acesso real à verdade completa por trás da fachada pública. As pessoas comuns veem o que você parece ser através de suas ações públicas, mas raramente experimentam diretamente o que você realmente é nos bastidores. Maquiavel observa que aqueles poucos que de fato conhecem a verdade por trás da imagem pública raramente ousam contradizer a opinião confortável da maioria, especialmente quando essa maioria tem a majestade do Estado e o peso da opinião pública estabelecida para protegê-la e reforçá-la constantemente. Este é um insight psicológico profundo sobre como o poder se auto-reforça através da gestão cuidadosa de narrativas e percepções coletivas, independentemente da realidade subjacente. A terceira lei secreta do poder é a mais famosa, mais debatida e mais mal compreendida de todas. É melhor ser temido do que amado quando você não pode ser ambos simultaneamente. Maquiavel coloca a questão de forma absolutamente direta e sem rodeios. Como um príncipe deve se relacionar com seus súditos e aliados para maximizar seu poder e estabilidade. A resposta ideal seria unir perfeitamente as duas coisas, sendo tanto amado quanto temido ao mesmo tempo. Mas como é extremamente difícil combinar as duas qualidades na mesma pessoa de forma sustentável, é muito mais seguro para a manutenção do poder ser temido do que amado, quando inevitavelmente se tem que renunciar a uma das duas opções. Por que exatamente o medo supera o amor como ferramenta fundamental de poder e controle? A resposta de Maquiavel é psicologicamente devastadora, porque o amor depende completamente da vontade voluntária do outro e é, portanto, instável por natureza. É uma emoção que as pessoas concedem livremente e podem retirar a qualquer momento quando as circunstâncias mudam ou quando alguém oferece algo melhor. Quando suas necessidades pessoais mudam, quando surgem dificuldades que testam a lealdade, quando um competidor oferece vantagens maiores, o amor e a lealdade afetiva evaporam como névoa ao sol. Já o medo das consequências negativas nunca abandona completamente os homens, porque é baseado em cálculo racional de custo e benefício, não em sentimento volúvel. Maquiavel pode-se dizer dos homens em geral que são ingratos, volúveis,
simuladores e dissimuladores, covardes diante do perigo real e ávidos de lucro pessoal acima de tudo. Enquanto você os beneficia constantemente, eles são inteiramente seus, oferecem o sangue, a propriedade, a vida e os filhos quando a necessidade está distante. Mas quando a necessidade real se aproxima e exige sacrifício concreto, eles se revoltam imediatamente e abandonam você sem hesitar. O príncipe que confiou completamente nas palavras deles, sem ter tomado outras precauções baseadas em incentivos mais sólidos, está arruinado. Porque as amizades adquiridas por preço e não por grandeza e nobreza de caráter são compradas, mas não possuídas de fato, e no momento necessário não podem ser gastas. Maquiavel ilustra essa dinâmica observando que os homens amam por vontade própria, segundo seus interesses e humores mutáveis, mas temem por vontade direta do príncipe através das consequências que ele controla. Um líder verdadeiramente sábio deve apoiar a estrutura fundamental de seu poder naquilo que depende exclusivamente dele e de suas ações, não naquilo que depende da vontade variável dos outros. Quando você baseia seu poder primariamente no afeto voluntário das pessoas, está construindo literalmente sobre areia movediça emocional. Quando baseia a estrutura central no temor racional das consequências que você controla, está construindo sobre rocha sólida que resiste a tempestades. Isto não significa ser gratuitamente cruel ou tiranicamente opressivo. Significa que a fundação estrutural do seu poder não pode depender da boa vontade voluntária de outros. Entretanto, e isto é absolutamente crucial para entender Maquiavel corretamente, sem distorções, ele faz uma distinção fundamental entre medo e ódio. Você deve se fazer temer sem jamais se fazer odiar. O príncipe deve fazer-se temer de tal modo que, se não conquistar o amor popular, pelo menos evite completamente o ódio ativo. E isso acontece de forma relativamente simples quando você se abstém rigorosamente de tomar a propriedade material e as mulheres dos seus cidadãos e súditos. Mesmo quando a necessidade extrema obriga a executar alguém por razões de Estado, deve fazê-lo apenas quando houver justificação pública conveniente e causa manifesta que todos possam compreender. Mas acima de absolutamente tudo, deve manter as mãos completamente longes da propriedade alheia, porque os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda irreparável do patrimônio familiar. Esta distinção psicológica entre medo saudável e ódio destrutivo é fundamental para entender o pensamento maquiavélico de forma completa e não caricatural. Ele não está defendendo tirania psicopática ou crueldade arbitrária que gera revolta. Está defendendo a autoridade firme, consistente e respeitada, que todos compreendem e podem prever. O medo que ele recomenda estrategicamente não é o terror paralisante e arbitrário que inevitavelmente gera revolta violenta, mas o respeito profundo e saudável que vem de saber com certeza que existem consequências reais, previsíveis e proporcionais para ações genuinamente prejudiciais ao bem comum. A quarta lei secreta trata do uso estratégico da crueldade, e esta é uma das partes mais controversas e mal interpretadas de todo o pensamento maquiavélico. Maquiavel faz uma distinção absolutamente crucial entre crueldades bem usadas e crueldades mal usadas, e essa diferença determina o sucesso ou fracasso completo de um líder. As crueldades bem usadas, se é que se pode chamar assim algo de mal, são aquelas que se fazem todas de uma só vez pela necessidade absoluta de assegurar-se e consolidar o poder, e depois não se insiste mais nelas, mas ao contrário, se convertem no máximo de utilidade possível para os súditos, através de benefícios constantes. As crueldades mal usadas são aquelas que, embora no princípio sejam poucas e aparentemente controladas, com o tempo aumentam progressivamente em vez de se extinguirem completamente.
Quem age da primeira maneira, concentrando toda a severidade necessária em um momento único e depois governando com benefícios, pode ter algum remédio para seu estado junto a Deus e aos homens. Quem age da segunda maneira, prolongando e repetindo a crueldade indefinidamente, não pode de forma alguma manter-se no poder a longo prazo, porque gera ódio acumulado que eventualmente explode em rebelião violenta. O que Maquiavel está ensinando aqui não é sadismo ou tirania, mas timing estratégico e eficiência na aplicação de medidas duras quando absolutamente necessárias. Se você precisa inevitavelmente tomar medidas severas para consolidar poder, estabilizar uma situação caótica ou eliminar ameaças existenciais, a lição é clara: faça absolutamente tudo de uma vez só, rápido, decisivo, completo e sem hesitação paralisante. E depois nunca mais volte a isso, governando com benefícios constantes e previsíveis. Porque crueldade prolongada e repetitiva gera apenas ódio progressivamente acumulado que eventualmente se transforma em rebelião organizada. Já a crueldade concentrada em um momento histórico específico, quando genuinamente necessária para a estabilização, é rapidamente esquecida se consistentemente seguida por benefícios tangíveis e melhorias concretas. Maquiavel explica com precisão psicológica que as ofensas e medidas duras devem ser feitas todas de uma vez para que, sendo menos prolongadamente saboreadas pela população, ofendam muito menos a memória coletiva. Já os benefícios devem ser dados pouco a pouco, de forma constante e previsível, para que sejam muito melhor saboreados e apreciados continuamente. Esta é pura psicologia aplicada estrategicamente ao exercício do poder. Um único evento traumático, por mais severo que seja, pode ser psicologicamente processado, contextualizado e eventualmente superado pela população. Mas traumas repetidos e prolongados destroem completamente a lealdade básica e geram ressentimento profundo e permanente que nunca cicatriza. A quinta lei secreta trata de quando e como quebrar promessas e manter a palavra dada. E esta é talvez a parte mais eticamente problemática de todo o pensamento maquiavélico. Maquiavel afirma sem rodeios que um príncipe verdadeiramente prudente não pode nem deve manter a palavra dada, quando essa observância rigorosa se volte objetivamente contra ele, e quando as razões que o fizeram prometer inicialmente não existem mais de forma concreta. Se todos os homens fossem genuinamente bons e confiáveis, este preceito seria moralmente incorreto e estrategicamente desnecessário. Mas como os homens são majoritariamente maus, quando podem ser sem custo pessoal e não observariam suas promessas em relação a você, quando isso os prejudicasse, você também não tem obrigação moral absoluta de observá-la rigidamente em relação a eles quando o contexto mudou completamente. Maquiavel acrescenta cinicamente que nunca faltarão a um príncipe razões aparentemente legítimas para colorir e justificar publicamente a falta de cumprimento da palavra, quando isso se tornar estrategicamente necessário. Esta é talvez a parte mais eticamente problemática e moralmente indefensável dos ensinamentos maquiavélicos, do ponto de vista da ética tradicional. Mas também é a mais brutalmente realista quando observamos como o poder realmente funciona na prática histórica. Ele está dizendo abertamente que viver em um mundo povoado por lobos estratégicos exige que você não seja o único cordeiro ingênuo, que honrar unilateralmente todos os compromissos quando a outra parte sistematicamente não faz o mesmo é simplesmente colocar-se voluntariamente em desvantagem competitiva fatal. Não é uma celebração moral da traição ou do cinismo, mas um reconhecimento absolutamente frio de que contextos históricos mudam radicalmente e que rigidez absoluta em promessas feitas sob circunstâncias completamente diferentes
pode ser uma forma perigosa de autossabotagem quando as condições que motivaram o acordo original não existem mais concretamente. Maquiavel observa que, historicamente, os príncipes que fizeram grandes coisas duradouras tiveram pouca consideração pela palavra dada de forma absoluta e souberam, com astúcia calculada, confundir a cabeça dos homens através de manobras políticas. E, no fim, sempre superaram completamente aqueles que se basearam rigidamente na lealdade absoluta a todas as promessas, independentemente das circunstâncias. A Sexta Lei Secreta introduz uma das metáforas mais poderosas de todo o príncipe, a necessidade de ser simultaneamente raposa e leão. Maquiavel explica que existem dois modos fundamentalmente diferentes de combater e conquistar objetivos. Um com as leis da civilização e outro com a força bruta. O primeiro modo é próprio do homem civilizado. O segundo é característico dos animais selvagens. Mas como o primeiro modo frequentemente não basta sozinho na realidade brutal da política, convém absolutamente recorrer ao segundo quando necessário. Portanto, é imperativo que um príncipe saiba usar magistralmente tanto a natureza animal quanto a natureza especificamente humana, alternando entre elas conforme a situação concreta exigir. Sendo obrigado a saber usar bem a natureza animal, o príncipe deve escolher especificamente a raposa e o leão simultaneamente, porque o leão sozinho não se defende das armadilhas elaboradas, e a raposa sozinha não se defende dos lobos ferozes. É necessário, portanto, ser raposa para reconhecer antecipadamente as armadilhas antes de cair nelas e ser leão para aterrorizar efetivamente os lobos que ameaçam seu território. Aqueles que se apoiam simplesmente no leão, confiando apenas na força bruta, não compreendem verdadeiramente como o jogo real do poder funciona. Porque a força sem inteligência estratégica é facilmente manipulada por adversários mais astutos que usam a força do leão tolo contra ele mesmo. Esta metáfora da raposa e do leão encapsula perfeitamente toda a filosofia maquiavélica do poder em uma imagem memorável. Força brutal sem astúcia refinada é burrice perigosa que leva à manipulação. Astúcia sofisticada sem força concreta é impotência frustrante que leva à irrelevância. O líder verdadeiramente completo e eficaz combina organicamente ambas as qualidades em proporções variáveis conforme a situação. Sabe precisamente quando negociar diplomaticamente e quando atacar decisivamente. Quando recuar estrategicamente para preservar forças e quando avançar com tudo para aproveitar oportunidades. Quando usar palavras suaves e persuasão e quando mostrar os dentes ameaçadoramente. Maquiavel está ensinando flexibilidade estratégica sofisticada, não rigidez ideológica burra. A Sétima Lei Secreta aborda a relação paradoxal entre generosidade pública e manutenção do poder. E aqui, novamente, Maquiavel contraria completamente o senso comum. Ele argumenta que ser considerado generoso pode parecer extremamente atraente e moralmente louvável, mas na prática política concreta arruína sistematicamente o príncipe. Se você exercer a generosidade de modo que seja realmente percebida publicamente em grande escala, inevitavelmente vai prejudicar-se financeiramente. Porque para manter a reputação pública de extremamente generoso, você precisa gastar cada vez mais recursos em demonstrações públicas de generosidade. Isso, eventualmente, esgota completamente seus recursos financeiros. Força você a taxar pesadamente o povo para repor os cofres e fazer absolutamente tudo para obter dinheiro desesperadamente. Isso rapidamente começa a torná-lo genuinamente odioso aos súditos, que são esmagados por impostos crescentes e pouco estimado por todos, quando inevitavelmente se torna pobre e incapaz de manter o Estado funcionando.
Maquiavel explica que é estrategicamente mais sábio ter a reputação de avarento, que gera má fama temporária, mas não ódio profundo, do que ser forçado pela necessidade financeira de manter artificialmente a fama pública de generoso, a tornar-se rapace e confiscatório, o que gera simultaneamente tanto má fama quanto ódio duradouro. Porque quando você não desperdiça irresponsavelmente os recursos escassos do Estado em performances públicas de generosidade, não precisa depois roubar dos cidadãos para financiar sua generosidade insustentável. A verdadeira economia responsável dos recursos estatais permite que você mantenha exércitos adequados, execute grandes obras públicas necessárias e esteja genuinamente preparado para emergências inevitáveis sem esmagar o povo com impostos confiscatórios que geram revolta. Essa é a generosidade real e sustentável de longo prazo. Não performances públicas caras e insustentáveis que impressionam momentaneamente, mas levam à ruína. Maquiavel está ensinando responsabilidade fiscal aplicada ao poder. Popularidade de curto prazo, através de gastos insustentáveis, leva à ruína de longo prazo. Já gestão austera, mas responsável, embora gere críticas iniciais, permite estabilidade duradoura que beneficia genuinamente a todos. A oitava lei secreta trata diretamente de como um príncipe deve comportar-se em relação aos súditos e aos supostos amigos. E aqui, Maquiavel é brutalmente cínico. Ele ensina que é absolutamente necessário ser astuto simulador e dissimulador nas relações políticas. Os homens são tão simples mentalmente e obedecem tanto às necessidades presentes imediatas que aquele que engana estrategicamente sempre encontrará facilmente quem se deixa enganar voluntariamente. Portanto, não é estritamente necessário que um príncipe possua de fato todas as qualidades morais admiráveis, mas é absolutamente necessário parecer possuí-las publicamente. Maquiavel ousa dizer abertamente que, tendo essas qualidades e observando-as rigidamente sempre, elas são frequentemente prejudiciais ao exercício eficaz do poder, mas parecendo tê-las através de performance pública cuidadosa, são extremamente úteis. A nona lei secreta é sobre a importância vital de evitar simultaneamente o desprezo e o ódio, que são as duas forças mais destrutivas para qualquer líder. Maquiavel argumenta que um príncipe deve se preocupar obsessivamente em evitar essas duas coisas acima de quase tudo. Enquanto não for simultaneamente odiado nem desprezado pela massa geral dos súditos, ele estará relativamente seguro mesmo diante de conspirações e ameaças. O desprezo fatal vem de ser publicamente considerado variável nas decisões, leviano no caráter, efeminado na apresentação, pusilânime diante de desafios e irresoluto na ação. O príncipe deve evitar cuidadosamente essas percepções como se fossem um rochedo mortal e esforçar-se constantemente para que em todas as suas ações públicas se reconheça grandeza impressionante, coragem demonstrável, seriedade de propósito e força de caráter. Nas decisões particulares que afetam disputas entre súditos, o príncipe deve estabelecer firmemente que sua sentença é absolutamente irrevogável e deve manter-se em tal posição e reputação que ninguém jamais pense em enganá-lo ou em confundi-lo através de manobras. O príncipe que dá consistentemente essa opinião forte de si mesmo é muito estimado e respeitado. E contra quem é genuinamente estimado e respeitado, dificilmente se conspira efetivamente e dificilmente se ataca com sucesso, desde que todos entendam claramente que ele é excelente no que faz e reverenciado pelos seus apoiadores principais. Um príncipe deve ter permanentemente dois medos distintos: um interno, por causa dos súditos descontentes, outro externo, por causa das potências externas hostis.
Da ameaça externa, se defende primariamente com boas armas e bons amigos estratégicos. E sempre terá bons amigos confiáveis se tiver boas armas, porque aliados respeitam e se aliam com força, não com fraqueza. Já das ameaças internas, se defende mantendo o povo suficientemente satisfeito para que conspirações não encontrem base ampla de apoio. Esta é uma dinâmica fundamental do poder. Você não precisa ser amado por absolutamente todos, mas precisa manter base sólida suficiente de apoio para que seus inimigos não consigam mobilizar resistência efetiva em escala. É matemática política fria, baseada em correlação de forças, não em afeto ou moralidade. A 10ª lei secreta trata especificamente das conspirações e como se proteger delas, tema que obcecava Maquiavel por razões óbvias de sua experiência pessoal. Ele explica que um príncipe deve temer relativamente pouco as conspirações internas quando o povo lhe é majoritariamente favorável e vê benefícios concretos em sua liderança. Mas quando o povo é genuinamente inimigo e o tem em ódio profundo, deve realisticamente temer absolutamente tudo e todos, porque não há lealdade confiável. Os estados bem ordenados institucionalmente e os príncipes verdadeiramente sábios sempre se esforçaram com toda a diligência possível para não desesperar completamente os grandes poderosos que poderiam organizar resistência efetiva e simultaneamente para satisfazer o povo comum, mantendo-o suficientemente contente com benefícios tangíveis. Esta é uma das matérias absolutamente mais importantes para qualquer príncipe ou líder. Equilibrar os interesses conflitantes de diferentes grupos de poder sem alienar completamente nenhum deles ao ponto de rebelião organizada. Aqui, Maquiavel demonstra sofisticação política genuína, muito além do caricatura do tirano cruel. Ele entende perfeitamente que poder absoluto é fundamentalmente uma ilusão insustentável. Mesmo o tirano mais cruel e militarmente forte depende estruturalmente da aquiescência de pelo menos uma parte significativa da população e da elite. Por isso, o príncipe verdadeiramente sábio cultiva cuidadosamente apoio popular suficiente para que conspirações não encontrem terreno fértil onde crescer e se expandir. Não precisa ser amado apaixonadamente por absolutamente todos, o que é impossível, mas precisa ter base sólida de apoio que torne excessivamente custoso política e militarmente para seus inimigos mobilizarem resistência efetiva em escala suficiente para ameaçá-lo seriamente. É matemática política aplicada. Enquanto a correlação de forças favorece o príncipe através de combinação de apoio popular, lealdade das elites e capacidade militar, ele está seguro. Quando essa correlação muda decisivamente contra ele, nenhuma fortaleza ou guarda pessoal o salvará indefinidamente. Por isso, a verdadeira segurança vem de gestão inteligente de percepções, interesses e lealdades, não apenas de força bruta. A 11ª lei secreta aborda a questão específica das fortalezas físicas e se são úteis ou prejudiciais para manter o poder. Maquiavel questiona diretamente se construir fortalezas é estrategicamente vantajoso, e sua resposta é caracteristicamente situacional. Depende completamente do contexto específico. Se um príncipe teme principalmente o povo interno mais do que invasores estrangeiros, deve construir fortalezas para se proteger de rebeliões internas. Mas, se teme principalmente estrangeiros mais do que o povo, deve deixar as fortalezas de lado e investir em outras formas de segurança. A melhor fortaleza que existe realmente não é construção física alguma, mas sim não ser odiado genuinamente pelo povo. Porque mesmo que você tenha fortalezas militares impressionantes, se o povo te odeia profundamente, elas não te salvarão a longo prazo.
A análise de Maquiavel sobre fortalezas transcende a questão militar específica e funciona como metáfora mais ampla sobre onde investir recursos escassos de segurança e proteção. Você pode construir muros impressionantes, contratar exércitos de seguranças, criar sistemas elaboradíssimos de proteção física e vigilância. Mas se as pessoas ao seu redor te odeiam genuína e profundamente, nenhuma fortaleza física vai protegê-lo indefinidamente contra a criatividade ilimitada do ódio organizado. A verdadeira segurança duradoura vem de ter base suficiente de apoio popular e lealdade das elites para que ataques contra você sejam excessivamente custosos política e socialmente, não apenas militarmente. Fortalezas físicas são úteis apenas quando complementam fortalezas políticas sólidas, nunca como substitutas inadequadas. A 12ª lei secreta trata de como os príncipes devem comportar-se especificamente para ganhar reputação duradoura e respeito. Maquiavel afirma que nada torna um príncipe tão estimado e memorável quanto grandes empresas audaciosas e exemplos raros de si mesmo que capturam a imaginação coletiva. Ele cita especificamente Fernando de Aragão como exemplo histórico perfeito de príncipe que se tornou pela fama e glória o primeiro rei dos cristãos, através de empresas sempre grandes e extraordinárias que mantinham todos em suspense. Fernando atacou Granada, invadiu África, atacou França e constantemente manteve os súditos em suspense, admirada e ocupados mentalmente com os resultados espetaculares de suas ações. A lição profunda aqui é que líderes verdadeiramente memoráveis e respeitados são aqueles que fazem coisas extraordinárias que transcendem a administração rotineira. Mediocridade competente gera esquecimento rápido. Ousadia controlada gera lendas duradouras. Maquiavel não está defendendo aventuras militares irresponsáveis ou megalomania destrutiva, mas ações decisivas, corajosas e bem calculadas que capturam a imaginação das pessoas e criam narrativas épicas. Porque poder não é apenas questão de força material bruta, mas também, fundamentalmente, de narrativa e simbolismo. O príncipe que consegue criar histórias épicas e memoráveis sobre si mesmo ganha dimensão mítica que transcende completamente sua força material objetiva. A 13ª lei secreta aborda a escolha crucial de conselheiros e assessores próximos. Maquiavel ensina que um príncipe deve escolher criteriosamente homens genuinamente sábios em seu estado e somente a eles dar liberdade real para falar a verdade brutal, mas apenas sobre as coisas específicas que ele pergunta diretamente e absolutamente nada mais. Mas deve perguntar sobre absolutamente tudo o que importa e ouvir suas opiniões honestas. Depois, deve deliberar por si mesmo de forma independente, à sua própria maneira. Com esses conselheiros específicos, deve comportar-se de modo que todos vejam claramente que quanto mais livremente falarem a verdade, mais serão aceitos e valorizados. Aqui, Maquiavel demonstra compreensão sofisticada sobre o paradoxo fundamental da liderança. Você precisa desesperadamente de informação honesta e não filtrada para tomar boas decisões, mas também precisa simultaneamente manter a autoridade final absoluta que não pode ser publicamente questionada. A solução elegante é criar espaço controlado e privado para verdades duras serem ditas sem filtro, mas sempre deixando absolutamente claro que a decisão final é exclusivamente sua. Conselheiros que apenas adulam são completamente inúteis, porque te mantêm perigosamente cego à realidade. Mas conselheiros que desafiam abertamente sua autoridade em contextos públicos minam fatalmente seu poder.
O equilíbrio sofisticado está em encorajar ativamente honestidade brutal em contextos privados, enquanto mantém hierarquia absolutamente clara em todos os contextos públicos. A 14ª e última lei secreta é sobre a fortuna, o acaso e como resistir efetivamente a eles. Maquiavel compara poeticamente a fortuna a um rio impetuoso, que quando se enfurece violentamente, alaga planícies inteiras, derruba árvores centenárias e edifícios sólidos, remove terra de um lugar e deposita em outro. Todos fogem aterrorizados diante dele. Todos cedem impotentes ao seu ímpeto devastador, sem poder detê-lo diretamente. Mas isso não impede absolutamente que os homens, quando há tempos tranquilos e previsíveis, façam provisões inteligentes com diques e barragens, de modo que quando o rio crescer novamente, inevitavelmente, ou corra controlado por um canal, ou seu ímpeto não seja tão desenfreado nem tão danoso quanto seria sem preparação. Maquiavel está ensinando que sorte e acaso existem inevitavelmente e são fatores reais que ninguém controla completamente, mas preparação meticulosa importa imensamente na capacidade de resistir e se recuperar. Você não pode controlar todas as circunstâncias externas ou prever todos os eventos futuros, mas pode e deve se preparar sistematicamente para múltiplos cenários possíveis. O líder verdadeiramente sábio não espera ingenuamente que tudo corra perfeitamente segundo o plano. Ele constrói redundâncias múltiplas, desenvolve planos alternativos detalhados para vários cenários, fortalece fundações durante tempos calmos, especificamente para que tempestades futuras inevitáveis não o destruam completamente quando chegarem. Estas são as leis secretas do poder, segundo Nicolau Maquiavel, extraídas de séculos de observação histórica. Não são receitas morais para a bondade ou virtude. São observações brutalmente frias sobre como o poder realmente funciona no mundo real, não no mundo ideal dos filósofos. Você pode e deve rejeitá-las moralmente, segundo sua consciência, mas não pode honestamente negar sua eficácia histórica repetidamente demonstrada. A questão final que resta é profundamente pessoal. Você usará esse conhecimento perturbador para se proteger de manipulação e tomar decisões mais conscientes, ou continuará confortavelmente fingindo que o mundo opera segundo princípios morais que historicamente nunca foram verdadeiros. A escolha sempre foi e sempre será exclusivamente sua. Se este conteúdo abriu seus olhos para realidades desconfortáveis, mas verdadeiras, inscreva-se no canal. Deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo.